Entro correndo pelas portas duplas da casa dos meus pais, aquele casarão em estilo Tudor. O ar da noite ainda gruda no meu cabelo encharcado de chuva. A luz do lustre bate no meu rosto e me cega por um instante, enquanto eu tropeço no chão de mármore da entrada. Meus olhos, inchados de tanto chorar, correm pela sala cheia de gente. Taças de champanhe se tocam, música clássica toca ao fundo. Minha mãe me vê primeiro. O sorriso dela congela, depois vira uma expressão tensa. Ela se afasta do grupo de convidados elegantes e vem até mim, deslizando com o vestido de seda azul marinho e um colar de pérolas brilhando no pescoço. Vanessa, agora não temos convidados, ela sussurra, me segurando pelo braço com aquelas unhas feitas impecáveis. A festa de noivado do Blake não é o momento pra, seja lá o que for isso. Meu pai aparece logo atrás, com o maxilar travado sob a barba grisalha. Vamos conversar em outro lugar, diz ele baixo, me conduzindo até o escritório, enquanto olha de canto para os olhares curiosos ao redor. A porta pesada de carvalho se fecha atrás de nós com um estrondo. Eu fico ali, tremendo sobre o tapete persa, enquanto a água do meu casaco pinga no chão polido. Os olhos da minha mãe seguem cada gota, como se eu estivesse estragando uma obra de arte. A Zoe desmaiou hoje na escola, digo, com a voz falhando. Levaram ela pro Hospital Memorial de Portland. Meu pai muda o peso do corpo. Ela tá bem? Não. A palavra fica presa no ar e ela tem um problema no coração. O médico disse que, sem cirurgia nas próximas 48 horas, ela pode, minha voz trava. A mão da minha mãe vai pro peito. Meu Deus. Mas o seu plano de saúde? Eu tô sem plano agora, sussurro. O negócio não tá indo bem. Eu ia fazer a inscrição no mês que vem, quando o pagamento do novo cliente caísse. O rosto do meu pai endurece. Quanto custa? $95.000, falo com dificuldade. Já tentei de tudo. O plano do hospital cobre só uma parte, e o banco não aprova empréstimo de emergência sem garantia. Caio de joelhos, algo que jurei nunca mais fazer na frente deles. Eu nunca pedi nada pra vocês. Nem quando Mark perdeu o emprego. Nem quando o telhado começou a vazar. Nem quando precisei de dinheiro para abrir meu negócio. Minhas mãos tremem quando seguro na calça impecável da minha mãe. Por favor, ajudem a salvar ela. É a neta de vocês. O olhar do meu pai vai direto para minha mãe. Eles trocam aquele silêncio cheio de significado, a mesma conversa muda que eu vi a vida inteira, mas da qual nunca participei. A mãe solta um suspiro, os ombros caindo um pouco. Simplesmente não dá, Vanessa. O casamento do Blake é daqui a 3 meses. Já nos comprometemos a bancar tudo. Bancar o quê, exatamente? Pergunto, sem acreditar. Tá tentando roubar minha atenção de novo, mana? A voz do Blake corta o ar. Ele está encostado no batente da porta, com uma taça de champanhe na mão. Atrás dele, a noiva, Lauren, com o anel brilhando sob a luz. Agora não, Blake começa a dizer, mas meu pai me interrompe. Já demos 250 mil de entrada pro local, buffet e pacote da lua de mel. Ele fala como se fosse uma decisão sensata de negócios. E não é reembolsável. Minha mente volta pro quarto de hospital que deixei há 1 hora. A Zoe deitada, tão pequena sob os lençóis brancos. A máscara de oxigênio embaçando a cada respiração difícil. O desenho de giz de ser apertado na mão, bonequinhos com os nomes mamãe, papai, eu, vovó e vovô. Lembro das palavras firmes, mas gentis, do Dr. Levine. Precisamos da confirmação do pagamento até amanhã à tarde para agendar a cirurgia. Olho para eles, essas pessoas que parecem meus pais, mas não são. Meu pai olha o relógio. Do outro lado da porta, vem o som de risadas da festa. Talvez você devesse ter se planejado melhor, minha mãe murmura, ajeitando a pulseira de família, a mesma que um dia disse que seria minha. Mas decisões financeiras têm consequências, Vanessa. Me levanto devagar. Sinto algo mudar dentro de mim, a dor e o desespero que me trouxeram até aqui viram algo frio. Afiado. Minha filha pode morrer, e vocês estão preocupados com uma festa? Minha voz nem parece minha. Blake dá uma risadinha e gira a taça de champanhe na mão. Você sempre foi exagerada. Da próxima vez, faça um seguro melhor. Tem gente aqui que pensa no próprio futuro. Minhas mãos tremem quando seguro o pulso da minha mãe. Desprendo a pulseira de safira, aquela que a vovó deu pra ela, a mesma que ela usava pra me prometer quando eu me comportasse bem.
Fica com isso, digo, colocando a joia na mão dela e fechando seus dedos em volta. Eu vou encontrar outro jeito. Meu pai pigarreia. Vanessa, seja razoável. Mas eu me endireito, ombros erguidos, queixo firme. Nunca enxerguei as coisas com tanta clareza. Saio andando pela sala cheia de convidados cochichando. Sinto os olhares nas minhas costas. Coitados do Geraldo e da Mônica, alguém murmura. Essa deve ser a filha problemática. Uma pena, responde outro. Trazer confusão justo na noite especial do Blake. O ar frio me acerta o rosto quando saio, mas eu nem sinto. Meu celular vibra com uma mensagem do Mark. Conseguiu alguma coisa? Olho para trás, para as janelas iluminadas da mansão dos meus pais. Na minha mente, ouço a voz da Zoe, doce e curiosa. Vovó e vovô têm a maior casa do mundo. Será que eles amam a gente grandão também? Digito a resposta, não. Mas a gente vai salvar ela mesmo assim. E eu juro, nunca mais vou bater naquela porta. Ando de um lado pro outro na cozinha, já passa da meia-noite. O telefone fixo colado no meu ouvido, a voz rouca de tanto implorar. No relógio digital, os números vermelhos piscam, faltam 46 horas pro prazo do Dra. Levine. Por favor, sussurro pro gerente do banco. A vida da minha filha depende dessa cirurgia. Sinto muito, senhora Winters. Sem garantia ou um crédito melhor clique. A linha cai. Mais uma recusa. Encosto na geladeira, exausta. Os desenhos de giz de cera da Zoe estão presos ali com imãs coloridos. O último mostra bonequinhos de mãos dadas sob um sol amarelo. No cantinho do papel, ela desenhou um coração vermelho e escreveu com letrinhas tortas, eu corações negros mamãe. Mark entra na cozinha, os olhos fundos de cansaço. Ele coloca um cheque amassado sobre a mesa. 8.000, diz baixinho. O Johnson finalmente comprou o Mustang. Fico olhando pro cheque. Mark passou 3 verões restaurando aquele Mustang 67, trabalhando nos fins de semana enquanto eu tentava fazer meu negócio crescer. Era o presente que o pai dele tinha dado quando ele fez 16 anos. Mark, você amava esse carro. Ele segura minha mão, o polegar calejado fazendo círculos na minha palma. Eu amo mais a Zoe. Coloco o cheque junto com o resto, nossas economias, o saque antecipado do fundo de aposentadoria do Mark, o dinheiro do Mustang. Ainda faltam 23.000. Baixo a cabeça na mesa. Não é o bastante. Mark me abraça por trás. A gente vai dar um jeito. A campainha toca às 6h13 da manhã. Vou atender cambaleando, ainda com a roupa de ontem. A carta de rejeição do banco, grudada na minha bochecha pela estática, cai quando abro a porta. Tom e Denise Winters estão na varanda, os pais do Mark. O rosto de Tom, já envelhecido, parece ainda mais sério sob o boné desbotado. Denise aperta uma bolsa de couro gasta contra o peito, vestindo um vestido florido. Tom? Denise? Minha voz sai trêmula. É muito cedo. Tom pigarreia. Podemos entrar? Na sala, eles se sentam duros, na beirada do sofá. As mãos calejadas de Tom brincam com o boné. Os olhos de Denise se perdem na foto da Zoe, com aquele sorriso banguela, as trancinhas loiro-claras. Mark aparece no corredor, surpreso. Mãe? Pai? O que estão fazendo aqui? Ficamos sabendo do que aconteceu, diz Tom, com a voz rouca, mas suave. Ligamos pro seu celular 3 vezes. Acabou a bateria, murmura Mark, passando a mão no cabelo bagunçado. Denise segura firme a bolsa. Como está nossa netinha? Estável, respondo, a palavra médica amarga na boca. Por enquanto. Tom muda de posição, as botas raspando no carpete gasto. A gente ainda tem a cabana em Montana. Pisco, sem entender. A cabana, o sonho de aposentadoria deles. Uma casinha de um só cômodo, em 5 acres de floresta de pinheiros, Tom construiu com as próprias mãos há 20 anos. O que tem ela? Pergunta Mark. Tom troca um olhar com Denise. Vendemos. Consegui um bom preço. O quê? A voz de Mark sobe. Pai, aquela cabana era tudo pra vocês. Tom olha firme pro filho, com os mesmos olhos castanhos profundos. Não. A família é tudo. Denise abre a bolsa, tira um envelope e o coloca na mesinha de centro. $38.000.
A visão fica turva, as lágrimas enchem meus olhos. Fico olhando pro envelope, sem conseguir me mexer. Mark se ajoelha ao lado da mãe. A gente não pode aceitar isso. Pode, sim, e vai aceitar, diz Denise, firme. É isso que a família faz. A sala de espera do hospital tem cheiro de desinfetante e café queimado. Eu seguro o coelhinho de pelúcia da Zoe, já gasto de tanto carinho nas noites de sono. A cirurgia começou há 3 horas. As mãos de Mark tremem enquanto ele assina os últimos papéis do hospital. A administradora faz um aceno satisfeito com o pagamento improvisado. Nossos 30 e poucos mil, mais os 38 mil de Tom e Denise. Menos de 48 horas depois de meus pais terem dito não. Tom e Denise estão sentados do outro lado da sala, com uma garrafa térmica de sopa caseira entre eles. Não falam quase nada, só esperam, firmes, pacientes. Passa a 10ª hora. Depois a 12ª. A 14ª. Quando a doutora Levine finalmente aparece, ainda de touca cirúrgica, meu coração para. Os olhos cansados dele se enrugam num pequeno sorriso. Ela vai ficar bem. Uma semana depois, meu celular vibra. Mensagem do Blake. Mamãe quer saber se a Zoe sobreviveu. E também disse que você tá causando drama no jantar de noivado. Fico encarando a tela. Outra mensagem chega logo em seguida. Papai contou pros Hamiltons que você foi irresponsável por não ter um seguro de saúde. O ícone de correio de voz pisca. A voz do meu pai preenche meu ouvido, suas atitudes mancham a reputação da nossa família. Apago sem ouvir até o fim. Naquela tarde, o correio chega. Um envelope creme, com letras douradas em relevo. O convite de casamento do Blake e da Lauren chegou, endereçado só pra Vanessa. Nenhuma menção a Zoe. Nenhuma menção ao Mark. No quarto do hospital, Tom está sentado ao lado da cama da Zoe, ensinando ela a lançar uma vara de pescar imaginária. O bracinho dela, ainda com marcas do soro, acompanha os movimentos dele. Quando você estiver melhor, ele promete, a gente vai pescar de verdade. Zoe ri. Posso pegar um tubarão? Começa por uma truta, ele pisca. Depois a gente vê o tubarão. Denise entra com mais um pote de ensopado caseiro. Ela traz uma comida diferente todos os dias, enchendo nossa geladeira com potes etiquetados e cheios de carinho. Mark vem logo atrás, carregando sacolas, ele tem cuidado da casa, da Zoe, dos clientes, de tudo, enquanto eu fico no hospital com ela. Olho para eles, esse círculo de amor ao redor da minha filha. Nada de roupas de grife ou festas de luxo. Só presença. Cuidado. Amor. Sinto uma verdade se firmar no peito, sangue não faz uma família. Amor faz. Entre os tratamentos da Zoe, eu desenho novos projetos ao lado da cama dela. Meus funcionários passam para trazer comida e dar notícias sobre os trabalhos. Clientes mandam flores. Vizinhos organizam revezamento de refeições. Colegas do Mark doam dias de folga para ele poder ficar mais tempo em casa. Essa comunidade simples, mas solidária, nos envolve como um escudo de proteção. Registro cada gesto de bondade no diário da Zoe, para ela saber que ainda existe gente boa, mesmo longe das paredes frias da mansão dos meus pais. Enquanto ela dorme, faço uma promessa silenciosa. Nunca mais vou ficar vulnerável assim, nem financeiramente, nem emocionalmente. E quando eu me reerguer dessas cinzas, vou lembrar exatamente quem ficou para alimentar a esperança. E quem nos deixou queimar. A luz da luminária forma um pequeno halo sobre meus desenhos, enquanto a meia-noite se aproxima da 1. Meus olhos ardem. 3 xícaras de café frio estão alinhadas na mesa, vítimas da concentração. Pela porta aberta, vejo Zoe dormindo no sofá-cama, o peito subindo e descendo devagar, vestida com o pijama da Mulher Maravilha que o Tom deu para ela depois da cirurgia, 4 meses atrás. Estico os dedos doloridos e olho pro calendário na parede, vários X vermelhos marcando os dias que já se foram. Prestação da casa, 2 semanas atrasada. Conta de luz, aviso final. Materiais de design, tudo no cartão de crédito já estourado por causa do hospital. Mas a gente ainda tá aqui. Ainda lutando. A cicatriz no peito da Zoe agora é só uma linha rosada, quase apagada. O riso dela voltou a encher o apartamento. Os pesadelos com apitos e máscaras de oxigênio quase sumiram, pelo menos para ela. Na mesa de desenho, meus projetos pro concurso dos Westbrook Hotels dançam na frente dos meus olhos cansados. Uma rede de hotéis boutique, 7 unidades, reforma total de interiores.
Orçamento: 1,8 milhão de dólares. Concorrência: 3 empresas grandes, com escritórios de verdade e portfólios cheios de prêmios, não uma designer trabalhando da mesa da cozinha. Meu celular vibra. É o Mark. Não vira à noite. Eles seriam loucos se não escolhessem você. Quase acredito. Na manhã seguinte, Denise me entrega um copo térmico de café. Você parece precisar disso mais do que eu. Ela e o Tom chegaram de madrugada, prontos para cuidar da neta enquanto eu me preparo para o maior projeto da minha carreira. Tom já tá no chão com a Zoe, ajudando ela a construir um forte com as almofadas do sofá. Com a artrite dele, deve estar morrendo de dor, mas não reclama. E se eu estragar tudo? Sussurro para Denise, com a voz embargada. Ela segura meu rosto entre as mãos marcadas pelo tempo. Então você tenta de novo. Mas não vai estragar, não. Ela ajeita a gola do meu blazer. Você me lembra a árvore de dogwood que a gente tinha na frente da nossa primeira casa. Uma tempestade quase a derrubou, mas ela cresceu de novo, torta, diferente, mas ainda mais forte e bonita. Tom levanta o rosto do forte de almofadas. Arrasa lá, garota. Zoe corre e se agarra nas minhas pernas. Faz prédios lindos, mamãe. Abaixo até ficar na altura dela e seguro seus ombrinhos. Volto antes do jantar. Vovô vai fazer o espaguete famoso dele, diz ela, toda séria, como se fosse um grande acontecimento. Dou um beijo na testa da Zoe, respiro aquele cheirinho de shampoo de morango misturado com massinha, e me levanto para encarar o dia. A sala de reuniões do Westbrook Hotels me intimida, uma parede inteira de janelas com vista pro centro de Portland. 5 executivos de terno impecável folheiam meu portfólio simples enquanto eu preparo a apresentação. Minhas mãos tremem um pouco enquanto organizo as amostras de materiais sobre a mesa brilhante. Senhorita Winters, começa o CEO, sua empresa é, consideravelmente menor que as outras que estamos avaliando. Ele olha meu projeto. Na verdade, não vejo evidência de uma empresa. Só você? A temperatura da sala parece cair 10 graus. Respiro fundo e o encaro. No momento, sim. Mas isso está prestes a mudar. O silêncio desconfiado paira no ar. Dou outro suspiro e começo. Hotéis não são só lugares para dormir, digo, mostrando os painéis com meus conceitos. Eles são o abrigo dos momentos mais importantes da vida, a primeira noite de uma lua de mel, reencontros de família, vitórias de trabalho, às vezes, até momentos de luto. O celular da diretora de marketing vibra. Ela dá uma olhada rápida e ignora. Sinto o frio no estômago, mas continuo. A diferença entre uma estadia esquecível e uma inesquecível não está na contagem de fios dos lençóis, nem no tamanho do saguão. Está em como o espaço faz a pessoa se sentir, se ele foi feito para humanos de verdade, ou só para fotos. Vou mostrando os projetos, cômodo por cômodo. Espaços com cantinhos secretos para leitura, suítes familiares pensadas para as crianças. Quartos de negócios com luz ajustável para combater o cansaço do fuso horário. O diretor financeiro olha pro relógio. Hora da minha cartada final. Tiro da pasta as fotos da cabana do Tom e da Denise, antes e depois da minha reforma. No ano passado, meus sogros venderam essa cabana para ajudar a pagar a cirurgia do coração da minha filha. Depois que meus próprios pais se recusaram a ajudar. Quando ela se recuperou, eu redesenhei o novo lar deles como forma de agradecimento. A sala fica em silêncio. Até o diretor financeiro levanta os olhos. Eu não só substituí o que eles perderam, digo. Eu construí o que eles mereciam, um espaço que mostra quem eles realmente são. Aponto para os detalhes, o suporte personalizado para as varas de pescar, a ilha da cozinha no tamanho certo para as tortas da Denise, o banco de janela perfeito pro Tom observar os pássaros. É isso que eu faço. Crio lugares que lembram das pessoas que vivem neles. O CEO se inclina para frente. Por que você acha que merece esse contrato, senhorita Winters? A pergunta fica suspensa no ar. Penso na Zoe no hospital. No Tom construindo fortes de almofada. No Mark vendendo o Mustang antigo sem nem pensar 2 vezes. Porque eu aprendi o que realmente importa, respondo, simples. E não é o que a maioria das pessoas pensa. 3 dias depois, enquanto eu lavo a louça do jantar, chega uma notificação. Mark para de falar e observa meu rosto. Westbrook Hotels tem o prazer de informar que sua proposta foi aceita, entrega do contrato amanhã, primeira fase, 1,8 milhão de dólares. O celular escorrega da minha mão.
Mark o pega, lê a mensagem e solta um grito que faz a Zoe sair correndo do quarto. Ele me levanta do chão e gira comigo, enquanto eu rio e choro ao mesmo tempo. Zoe roda em volta da gente, rindo, sem entender direito o motivo. Conseguimos, sussurro no ombro dele. A gente realmente conseguiu. 6 meses depois, fico parada na porta do meu escritório de verdade. Não é mais o canto da sala, nem uma mesa emprestada em outro prédio. Vintage Design Studio, gravado em vidro fosco na porta. Atrás de mim, 3 designers trabalham em suas estações. A nova filial de Seattle abre no mês que vem. 4 novas contratações a caminho. Meu celular vibra com uma mensagem do Blake. Ouvi sobre seu sucesso. Mamãe e papai estão pensando em entrar em contato. Só achei que você devia saber. Apago sem responder. Na minha mesa, há um pacote. Dentro, uma foto emoldurada, Denise, Mark, Zoe e eu na varanda da nova cabana deles. 2 vezes maior que a antiga. Comprada com meu primeiro grande pagamento do contrato com a Westbrook. Outra mensagem chega. Pai perguntando sobre uma oportunidade de investimento em família. Só pra você saber. Eu sorrio, lembrando da entrevista para a revista que dei ontem. O jornalista parecia especialmente interessado em saber como eu construí meu negócio sem a ajuda da família. O telefone toca, minha assistente avisa que o empreiteiro de Seattle está na linha 1. Anota o recado, digo. Vou pra casa mais cedo, é a festa de aniversário da minha filha. Reúno minhas coisas e olho mais uma vez pra foto na mesa. Tom e Denise já devem estar em casa, ajudando o Mark com a decoração. Os amiguinhos da escola da Zoe chegam às 4. Os avós de verdade, como ela chama, organizaram uma caça ao tesouro no quintal. Mais tarde, depois do bolo e dos presentes, Mark me encontra sentada nos degraus da varanda. Tudo bem? Ele pergunta, se sentando ao meu lado. Olho para nossa casa cheia de risadas e luz. Pro amor das pessoas que estiveram com a gente quando mais precisamos. A gente construiu tudo isso juntos, digo, pegando a mão dele. Todos nós. Meu celular vibra em cima do balcão de mármore. Uma notificação do LinkedIn. Abro e congelo. Lá está meu rosto na capa digital da revista Entrepreneur. A manchete diz: Renascer das cinzas, como a tragédia inspirou uma revolução no design. Um nó se forma no meu estômago, e depois se desfaz. 3 anos de trabalho, suor e lágrimas, resumidos numa imagem brilhante. Mark chega por trás de mim e coloca as mãos quentes nos meus ombros. É real, ele sussurra. É real, repito, com a voz embargada. Rolo a tela para baixo e vejo a frase destacada em negrito. Meus próprios pais deixaram minha filha sofrer por causa de uma festa. Foi aí que percebi que sangue não define família. A verdade está ali, crua, sem disfarces. As palavras que eu disse na entrevista, sem hesitar. Sem nomes falsos, sem rodeios. Apenas a realidade nua daquela noite chuvosa. Quando meus pais escolheram o casamento do Blake, em vez da vida da Zoe. Algum arrependimento? Pergunta Mark, passando o polegar devagar pelo meu ombro. Nenhum. À tarde, meu celular não para de tocar. O artigo já foi compartilhado mais de 20.000 vezes. Empresários que eu sempre admirei estão elogiando minha coragem diante de escolhas impossíveis. 3 convites para podcasts chegam antes do almoço. Mãe, por que seu rosto tá em todo lugar? Pergunta Zoe, apontando pro meu notebook, onde mais uma notificação aparece. Pego ela no colo, sentindo o coraçãozinho saudável dela batendo junto ao meu. Lembra quando eu te falei que, às vezes, contar histórias ajuda outras pessoas a serem corajosas? Ela faz que sim, bem séria. Aos 9 anos, entende mais do que eu gostaria. Então, eu contei a nossa história. O primeiro sinal de reação vem de um lugar inesperado. Elaine Viters, que participa do mesmo conselho de caridade que a Mônica. Ela me liga direto. Não sei se devo te contar isso, diz em voz baixa, como se alguém pudesse ouvir. Os Palmeiras não apareceram no evento beneficente da primavera. O Geraldi disse que tinham outro compromisso, mas a Elizabeth viu eles chegarem no clube e irem embora assim que notaram os endereços. Fico em silêncio, deixando ela continuar. Parece que a loja de móveis deles perdeu 3 grandes clientes no último mês. As pessoas comentam, Vanessa. E depois daquele artigo? Agradeço a ligação, mantendo a voz neutra. Mas, quando desligo, não sinto a satisfação que imaginei.
Só um vazio, como quando a gente termina um livro que esperou anos para acabar. Uma mensagem da Lauren, esposa do Blake há 2 anos, chega logo depois. Acabei de ler sua história. O Blake nunca me contou. É verdade mesmo? 2 dias depois, enquanto eu reviso plantas pro novo escritório em Denver. Minha assistente entra apressada com notícias do primo do Mark, que trabalha com o Blake. Ele não conseguiu a promoção, ela diz, arregalando os olhos. Aparentemente, o chefe dele leu o artigo e começou a duvidar do caráter e do julgamento dele. Blake surtou. Disse que você fez isso de propósito para sabotar ele. Olho ao redor do meu escritório, que não para de crescer, 16 designers trabalhando concentrados, uma parede cheia de prêmios pelos projetos que fizemos para hospitais e clínicas, e um quadro com a nossa missão, criar espaços que curam. Nada disso nasceu da vingança. Tudo foi construído sobre o que aprendi no meio da crise. No verão, abrimos filiais em Denver e San Diego. A reportagem do Good Morning America não fala sobre drama familiar, e sim sobre o nosso compromisso em contratar pais e mães solos e oferecer plano de saúde completo desde o primeiro dia de trabalho. A política de saúde da sua empresa custa mais que a média do mercado, comenta a apresentadora. Isso não reduz seus lucros. Penso na cicatriz da Zoe, uma linha fina e branca no peito. Alguns custos são investimentos, não despesas, respondo. O primeiro evento beneficente da Fundação do Coração arrecada dinheiro para 12 cirurgias infantis. Tom faz um discurso emocionante sobre segundas chances, as mãos marcadas segurando firme o microfone. Denise tira fotos de tudo, o rosto iluminado de orgulho, mais brilhante que os lustres do salão. Nossa nova casa fica num terreno de 3 acres, nos arredores da cidade. 6 quartos, um estúdio só para meu trabalho de design e uma ala leste feita especialmente pro Tom e pra Denise. Os caminhões de mudança ainda nem saíram e Zoe já corre pela casa, explorando cada canto com risadas e gritos de alegria. Agora vou ver a vovó e o vovô todo dia, grita, abraçando as pernas do Tom, que organiza livros na estante. Mark observa da porta, de braços cruzados, o olhar cheio de carinho. Mais tarde, ele me encontra na varanda dos fundos e me entrega uma taça de vinho. Foi você quem construiu tudo isso, ele diz, simples. Nós construímos, corrijo, encostando nele. A notícia sobre o Blake vem pela própria Lauren, que aparece no meu escritório sem marcar hora. Pediu divórcio ontem, ela diz, girando a aliança no dedo. Depois que li seu artigo, comecei a ver as coisas de outro jeito, Lauren diz, a voz firme mas triste. O jeito que ele falava dos colegas, o desprezo por quem estava passando dificuldade. Aí encontrei mensagens para uma garçonete. Ela balança a cabeça devagar. Sua história me deu coragem. 1 mês depois, uma newsletter de negócios anuncia, Palmer Furnishings entrou com um pedido de falência. No dia seguinte, uma corretora amiga me manda um e-mail com fotos das janelas da mansão dos meus pais, o saguão de mármore, o lustre de cristal. O preço pedido, bem abaixo do valor real. Assunto do e-mail, execução de hipoteca. Apago sem nem abrir. As mensagens de voz começam em outubro. Primeiro da minha mãe, Mônica, a voz ainda controlada, tentando manter a aparência. Depois do meu pai, Geraldi, cada recado mais desesperado que o anterior. Ouço todos uma vez, depois apago, vendo os ícones de notificação sumirem um por um. Até o último, deixado às 23h47 de uma terça-feira. Vanessa, por favor, a voz do meu pai falha. Não temos mais para onde ir. Ouço 2 vezes. O mesmo homem que olhou o relógio enquanto eu implorava pela vida da minha filha agora implorava pela minha ajuda. Coloco o celular sobre a mesa e caminho até a janela, observando as folhas do outono caírem devagar. Meu dedo paira sobre o botão de retorno da ligação. O acerto de contas. A luz do sol entra pelas janelas enormes do meu escritório, desenhando sombras longas sobre o mármore italiano. Ajeito a maleta de couro preto sobre a mesa, alinhando-a entre o peso de cristal e a minha caneta Montblanc. O conteúdo dentro dela é muito mais pesado do que parece. Senhora Winters? A voz da minha assistente soa pelo interfone. Seus pais chegaram. Manda entrar, respondo. Minha voz parece firme, mesmo com o coração acelerado. As portas duplas se abrem. Mal reconheço as 2 pessoas que entram. O cabelo prateado do meu pai está ralo, os ombros curvados sob um paletó barato de loja popular. Minha mãe segura uma bolsa falsificada, e a maquiagem, antes impecável, agora está borrada, passada com mãos trêmulas.
Os olhos deles percorrem meu escritório, os móveis modernos, a vista do centro de Portland, cada detalhe que grita tudo que eles não são mais. Obrigada por nos receber, Vanessa, meu pai começa, tentando usar a velha voz de empresário, mas ela falha nas bordas. Você realmente se deu bem. Minha mãe concorda rápido demais. A matéria na revista ficou linda. Faço um gesto para as cadeiras em frente à minha mesa. Eles se sentam ao mesmo tempo, a coreografia perfeita do desespero. Meu pai pigarreia, se inclina para frente com as mãos juntas, o mesmo jeito de quando fechava negócios com fornecedores. Família deve ficar unida nos momentos difíceis. Ele pausa, respira fundo. Estamos em apuros, querida. A voz da minha mãe treme. O banco vai tomar a casa. Devemos quase tudo. O mercado não tem sido bom para lojas de móveis tradicionais, meu pai completa, olhando fixo para um ponto atrás de mim. As lojas online mudaram tudo. Seu sucesso é impressionante, minha mãe acrescenta, forçando um sorriso. Sempre soubemos que você tinha potencial. O elogio ensaiado paira no ar. Se você tivesse explicado melhor o quanto a situação da Zoe era grave, meu pai continua, num tom baixo e confidente. Talvez a gente tivesse entendido. Foi tudo tão rápido, e com o noivado do Blake naquela noite. Meu olhar vai para as fotos emolduradas sobre a mesa. Zoe no hospital, segurando o coelhinho de pelúcia que o Tom deu para ela. O monitor de batimentos ainda preso no pulso pequeno. Outra foto mostra Tom e Denise na formatura do jardim de infância da Zoe, os rostos marcados pelo tempo, mas cheios de orgulho. Ao lado delas, 3 troféus de cristal da Fundação Corações de Esperança, o projeto que criei no ano passado. 3 anos, 2 meses e 14 dias, digo. Eles se entreolham, confusos. Esse é o tempo desde a noite do noivado do Blake. Meu pai se remexe na cadeira. Vanessa. Tava chovendo, interrompo. Eu cheguei lá encharcada. Meus sapatos faziam barulho no seu chão de mármore. Minha voz continua calma, só com fatos. Mãe, você disse, a gente simplesmente não pode, Vanessa. O casamento do Blake é em 3 meses. O rosto dela empalidece. Acho que não foram exatamente essas palavras. Pai, você explicou que já tinham gastado $250 mil no casamento do Blake, em depósitos que não podiam ser devolvidos. O maxilar dele se contrai. Agora, isso não é bem assim? Pego meu celular, toco na tela e deixo ele sobre a mesa. A voz do meu pai preenche a sala. Vanessa, suas decisões financeiras irresponsáveis não são problema nosso. O Blake sabe administrar o dinheiro dele. Talvez você devesse aprender, em vez de pedir ajuda. Isso pega mal para a reputação da nossa família. A gravação termina. O silêncio toma conta do ambiente. Vocês foram visitar a Zoe no hospital, alguma vez? Pergunto. Os olhos da minha mãe se abaixam. Meu pai engole seco, sem conseguir falar. Os pais do Mark venderam a cabana deles, o sonho da aposentadoria, para ajudar a salvar a neta. O Tom ficou 14 horas seguidas na sala de espera. A Denise aprendeu a trocar os curativos da Zoe e controlar os remédios. Eles estiveram lá. Eu me levanto, apoiando as mãos na superfície fria da mesa. Sabe o que a Zoe me perguntou quando melhorou? Por que a vovó e o vovô não me amam como a vovó Denise e o vovô Tom? A maquiagem da minha mãe borra conforme as lágrimas escorrem. Com as mãos firmes, empurro a mala em direção a eles. Peguem. E vão embora. A partir de agora, eu não sou mais filha de vocês. Os dedos do meu pai tremem enquanto ele abre a trava da mala. Dentro, pilhas de notas de dinheiro ocupam cada canto. $100 mil, digo. Exatamente o que vocês precisam. Nem um centavo a mais. Vanessa, minha mãe tenta falar. Isso não é perdão, interrompo. É liberdade. A minha. Eles se levantam devagar, meu pai segurando a mala como se fosse um salva-vidas. As silhuetas deles se refletem distorcidas no mármore polido enquanto caminham até a porta. Com os ombros curvados sob o peso da vergonha. Quando a porta se fecha atrás deles, eu fico de pé, parada, até o sol desaparecer atrás dos prédios, pintando meu escritório com tons de âmbar e sombra. Meus dedos tocam a foto da Zoe, depois a do Tom e da Denise. Por anos, carreguei o peso da rejeição dos meus pais como pedras nos bolsos, me puxando para baixo. Mas não mais. Acabou de verdade, sussurro para a sala vazia.
E, pela primeira vez desde aquela noite de chuva, eu sinto a verdade dessas palavras até os ossos. Não é um peso que sai, é uma corrente que se quebra. Herança. Observo o Tom virando hambúrgueres na churrasqueira, suas mãos calejadas guiando as pequenas mãos da Zoe na espátula. Ela dá uma risadinha quando o fogo sobe, animado, ao virar o hambúrguer. É isso aí, garotinha. Você manda bem demais, ele diz, bagunçando o cabelo dela. O sol da tarde ilumina o quintal, formando sombras compridas sobre a mesa de piquenique, onde a Denise e o Mark arrumam pratos, guardanapos e molhos com aquela harmonia natural de quem já é de casa. As risadas deles se espalham pelo gramado, um som que eu achava que só existia em filmes sobre famílias felizes, de outras pessoas. Mãe. O vovô disse que eu sou a melhor viradora de hambúrguer de 3 estados, grita Zoe, a voz firme e cheia de vida, nada daquela vozinha fraca que ecoava pelos corredores do hospital 2 anos atrás. Só de 3, brinco, pegando a jarra de limonada. Eu diria pelo menos de 5. Mark me olha do outro lado do quintal e pisca. As marcas de sorriso ao redor dos olhos dele contam uma história de tempestades superadas e de um sol que voltou a brilhar. O portão do jardim se abre, e os vizinhos chegam com uma torta de maçã feita em casa. Nosso pequeno encontro cresce, cheio de vozes, risadas e movimento, uma família escolhida, se expandindo em círculos de calor e afeto. Mais tarde, enquanto o Tom serve sorvete, a Zoe puxa minha manga. Ela me entrega um papel, colorido de giz de cera, com um brilho de orgulho nos olhos. Eu fiz a gente, anuncia. No desenho, 5 figuras estão de mãos dadas debaixo de um sol amarelo. O Mark, eu, a Zoe no meio, o Tom e a Denise dos lados. Cada rosto com um grande sorriso colorido de arco-íris. Está lindo, meu amor. Meu dedo segue o contorno do desenho. Zoe franze a testa. A Lily, da escola, tem 2 vovós e 2 vovos. Por que eu só tenho um casal? A pergunta me prende por um instante. Me abaixo até ficar na altura dos olhos dela, olhos tão parecidos com os meus. Família nem sempre é quem tem o mesmo sangue, digo, escolhendo cada palavra com cuidado, sabendo o peso que elas têm. Às vezes é quem escolhe te amar, aconteça o que acontecer. Ela pensa por um momento. Tipo quando o vovô Tom me ensinou a pescar enquanto eu ainda estava no hospital? Exatamente assim. Ela sorri, satisfeita, e sai correndo para ajudar a Denise a servir torta. Mark se aproxima e me entrega um envelope que chegou pelo correio hoje. O remetente me surpreende, Lauren. Dentro, um cartão agradece pela doação da fundação que ajudou a abrir o consultório de terapia dela. Ela menciona o Blake, diz que ele está passando por dificuldades, mas finalmente enfrentando os próprios erros. Meus pais agora vivem num pequeno apartamento. A antiga mansão já é coisa do passado. Essa lembrança não desperta nada em mim, nem alegria, nem tristeza. Do alpendre, observo o parque do outro lado da rua, onde está sendo montado o piquenique de verão da minha empresa. 50 funcionários e suas famílias se reúnem sob faixas que anunciam um plano de saúde completo para todos. 3 bolsistas do nosso programa de design ajudam a organizar as mesas, jovens com histórias parecidas com a minha, mas com futuros muito mais promissores. Olho para Zoe, sentada ao piano que o Tom deu no último Natal. Os dedos que um dia estiveram presos a fios e tubos agora dançam leves sobre as teclas. O monitor cardíaco que um dia marcou sua luta pela vida está guardado numa caixa de lembranças lá em cima, lembrança do que quase foi, e do que é. Meu caderno de gratidão está aberto ao meu lado. Na página de hoje, só está escrito: tenho tudo o que realmente importa. A luz dourada do entardecer cobre tudo, não o brilho frio da riqueza, mas o calor suave de ter o suficiente. Um dia, achei que vingança seria sentir vitória, ver meus pais percebendo o que perderam. Mas a verdadeira paz veio de construir algo bom, em vez de destruir o que me feriu. A maior vingança não foi a queda deles. Foi criar uma felicidade que eles jamais poderiam tocar. Meu olhar percorre nosso círculo imperfeito e completo. Família não é quem te deve. É quem está presente.